principal líder do MST, João Pedro Stedley, anunciou que o movimento vai sacudir, vai abalar, vai realizar invasões de terra em todos os estados brasileiros neste mês de abril. Vamos conferir o que este terrorista disse. Nesse mês de abril, o nosso movimento fará muitas manifestações na defesa da reforma agrária. Haverão mobilizações em todos os estados. Seja marchas, vigílias, ocupações de terra. As 1001 formas de pressionar que a lei, que a Constituição seja aplicada. A Constituição, porque a língua portuguesa esse senhor já assassinou aí nesse vídeo. Bom, o plano já está em andamento. Ontem, o MST e outros movimentos sociais associados invadiram a sede do INCRA, em Alagoas, cobrando de Lula a exoneração do superintendente atual, César Lira, que é primo do presidente da Câmara, Arthur Lira. Em nota, as entidades disseram o seguinte, abro aspas, é inaceitável a continuidade de uma gestão bolsonarista, porque o governo Lula mantém, por tanto tempo, um superintendente inimigo da reforma agrária e com histórico de violência junto a lideranças e comunidades. Fecho aspas. Seria cômico se não fosse trágico, é uma vergonha, afinal de contas, nunca se fez tanta reforma agrária no país em títulos, né, do que nos últimos 6 anos. E também nunca tivemos, nos últimos 4 anos, tantas invasões criminosas como nós tivemos nestes 100 primeiros dias de governo. E a pergunta que não quer calar é a seguinte, Rodolfo. Certo. Por que é que Alexandre de Moraes não derruba um vídeo desse, não manda prender um senhor como ele? Por que Flávio Dino não sai à frente e manda... Ele está anunciando um crime. Ele está dizendo, olha, nós vamos aí cometer crimes, viu? Por que não acontece nada, Rodolfo? Porque que pau que bate em Chico não bate em Francisco nesse país, Pavinato. E só de informação, com o governo Lula, as invasões do MST já superaram todas dos 4 anos de governo do ex-presidente Bolsonaro. Olha só, em 100 dias já foi superado todas as invasões do MST do governo Bolsonaro. Eu falei bem devagar, que é para você entender de verdade. E fica essa pergunta, porque a pergunta do Tiago Pavinato, tão estudioso, é a pergunta de você que está em casa também. Por que o STF não faz nada? Cadê as autoridades desse país que há pouquíssimos meses, Ministério Público, todas as autoridades, E é um crime anunciado. É um crime anunciado. Será que esse cidadão, esse senhor, Pavinato, será que ele vai ser punido? Eu não tenho essa resposta. Eu estou com milhares de pessoas que estão nos assistindo agora e não tenho essa resposta. Eu gostaria muito de tê-la. Léo, o que você achou desse videozinho aí do bonitão? Do Stedley? Vamos lá. Significa? Significa o quê? Eu estou fazendo o Ronivon, pode continuar. Você é mais elegante, olha que é difícil, obrigado, hein? Ser mais obrigado, mestre. Vamos lá. São alguns fatores. Primeiro, a função social da propriedade, ela é constitucional. Está lá no artigo 5º, inciso 23 da Constituição, e no Estatuto da Terra, no seu artigo 13. Eu já sei o pulo que você vai dar, mas continua. E não, só estou primeiro introduzindo o assunto, que de fato... É assim que tudo começa, introduzindo. Não, peraí. A coisa começa a se complicar com a introdução. Que de fato existe uma prerrogativa constitucional que garante a função social da propriedade no seu artigo 5º e no Estatuto da Terra, que é lei no seu artigo 13. O que eu quero dizer? Que uma propriedade, além de ser de alguém, ela tem que cumprir uma função social. Ela tem que produzir, alguém tem que morar nela, tem que cumprir alguma função social. Se uma propriedade qualquer, um terreno, por exemplo... Aquele de Suzano, igual da não, um terreno... Não, vamos lá, o terreno que não terreno em Atibaia, vamos lá. Não, estou dizendo, um terreno... Ou lá em Angra dos Reis. Ou em Angra dos Reis, qualquer terreno. Mansão no Rio, em Brasília. Mas assim, qualquer terreno. Vamos pegar um terreno que está vazio por décadas. Vazio por décadas. Esse terreno,
ele não está cumprindo uma função social. Não. Agora, Não, como que é a forma? Agora, como que é a maneira que procede? É simplesmente entrando naquele ambiente e ocupando? Eu não acho. Eu acho que se você vê um terreno que não cumpre uma função social, você vai até o INCRA, vai até a União, que é quem tem competência e prerrogativa para isso, entra com o devido processo legal e aquele terreno deve, a partir do devido processo legal, ser expropriado para que seja utilizado. Vamos aplaudir! Parabéns. Parabéns. Tudo errado? É isso. Então, então, assim, eu não acho que nenhuma invasão... Foi tão racional que ele virou direita agora. Parabéns. Não é direita. Parabéns. Não é. Eu sou legalista, Não podemos dizer que todo mundo do espectro progressista é irracional, senão a gente acaba com a democracia. Não, de forma alguma. O que nós temos aqui é alguém do espectro progressista que eu falei que pensa, que foi muito e que é o racional no que fala. Não, então assim, eu sou um legalista, e desde a época do ano passado, assim como eu fui contra a prisão do Lula por questões legais, eu fui contra a prisão do Temer por questões legais, contra a prisão, contra o mandato de busca e apreensão na casa de empresários, bolsonaristas. Então, a questão é que eu sou legalista e eu dou um ponto de vista aqui, além de político, também jurídico, conjunto com o nosso querido Patrick. Então, assim, essa é a minha questão. Agora, se o rapaz, o Sted, deve ser punido ou não, aí eu não posso dizer porque não compete a mim. Se o Supremo, ou se algum ministro Supremo entende que tem que ser feita alguma coisa em relação a isso, também não compete a mim. Falou agora, a palavra-chave. São dois pontos só que eu queria resumir, então. Existe a função social, que é garantido pelo Estatuto da Terra e pela Constituição Federal, e também existe o devido processo legal para poder expropriar a propriedade que não está cumprindo o seu devido processo legal e, portanto, utilizá-la. Então, isso tem que ser deixado claro. É isso aí. Em vez de vocês ficarem seguindo o Felipe Neto em rede social, segue o Léo Grandini. Você que gosta de esquerda, segue quem estuda. Não siga quem não estuda, né, professor Marcelo? Concordo plenamente. O Léo falou a palavra-chave, que para mim é o que me angustia. Primeiro, quando você fala, deixa a palavra-chave para eu dizer daqui a pouco. Quando você diz assim, função social, quem interpreta a função social? Quando o ministro que vai julgar as ações do Stedley, ele entender que aquilo é um desrespeito à lei ou é um movimento social, fica a cargo do entendimento dele. Já temos um problema das nossas instituições, da organização do nosso sistema jurídico, em especial do funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo que eles estão errados, nada disso, estou dizendo essa forma de trabalhar, ela já está errada, porque qualquer um de nós trabalharia como ele, só que da sua perspectiva, do seu entendimento. É o que você falou, aí é que está o problema. Aí vem o Stedley. O Stedley simplesmente ameaçou a sociedade brasileira. E tem um dado, se ele tem um movimento social que faz o tipo de abordagem que ele está querendo fazer, primeiro, ele interpreta que não está cumprindo a função social. Ele vai lá e invade, no caso da Suzana. A Suzana não estava cumprindo função social, da perspectiva dele não, porque tinha que gerar comida, tinha que gerar isso, tinha que gerar renda para as pessoas, mas é uma empresa, está gerando dinheiro, está gerando emprego. E ele interpretou como ele quis. Aí vai para um juiz que vai interpretar se está ou não um movimento social. Aí a gente já vê a esculhambação que é o nosso país. No caso dele, ele simplesmente ameaçou a sociedade brasileira. Eles tiram esses dados, sabe quando ele fala não tem função social? Sabe de onde eles tiram esses dados? Do famoso CPM-DMC, que é o Centro de Pesquisa do Meio, não vou dizer o resto. Tá bom, mas olha que coisa interessante, que quando ele faz isso, ele está utilizando os movimentos sociais, que inclusive o MST tem CNPJ? Não sei te dizer. Tem uma associação que tem, mas não é vinculado, isso é um rolo Eu já danado. fiz essas perguntas dezenas de vezes. Eu quero que alguém chegue para mim concretamente e diga, ou tem ou não tem. Posso perguntar para ele, eu tenho contato. Mas tudo bem, pergunta. Vamos perguntar. Vamos passar um trote para o MST. Mas a questão que eu quero colocar é só uma. Vamos passar um trote? Liga pro MST. Liguei. Vamos falar assim, sua terra está sendo invadida. Não. Mas a questão, olha, ele está, o tipo de ação que ele está fazendo é como um instrumento de política ideológica de partido ou de grupo. Não, e é para derrubar o cara do INCRA. Tá afirmado. Isso é legal? Você pegar um movimento social para invadir o INCRA, para exigir a modificação de um diretor, porque esse diretor é parente do presidente da Câmara dos Deputados e aí ele vai ter muito poder
ou está significando o poder da Câmara dos Deputados, ele está querendo fazer política sem fazer política por um partido. Mas pode fazer política, é um movimento social. Só tem mas não da maneira como ele está fazendo. Mas isso não está dentro do aspecto democrático. Mas não está dentro do aspecto democrático. Eles podem querer que ele saia da presidência. Mas invadir está dentro do aspecto democrático. Invadir esbulho possessório. Não pode minimizar isso. Esbulho possessório é um crime. Exercer as razões... É essa a questão. Fazer o livre exercício das próprias razões, outro crime. Associação criminosa é outro crime. Crime de dano, outro crime. Se tem criança, corrupção de menores, outro crime. Aí, no caso dele, ele está incitando ao crime. Eu já estou falando de 6 crimes aqui. Só complementar uma coisa, fique à vontade, meu professor querido. Sabe qual é a grande questão? Por exemplo, você está usando crimes para não respeitar o processo democrático. Ele está fazendo uma ação que está configurada em 2 coisas, que uma delas, o Supremo e todas as pessoas dizem que é o que há de pior, que é golpe de Estado. A outra é a revolução. Uma vez eu conversando com um cara de esquerda, disse assim, quem dá golpe de Estado é a direita, a esquerda só faz revolução. Só que a revolução, para tomar o poder, dá um golpe de Estado. A minha pergunta, porque eu disse aquilo que você falou, a palavra-chave, a maneira como ele entende, por qual razão não se entende que esses indivíduos estão atuando contra o Estado Democrático de Direito e contra a democracia, quando eles usam do instrumento do crime para impor a sua interpretação da realidade? Aí é que está o problema. E vale lembrar, Dani, que esses dias a gente viu nos pingos nos is, quem que faz a propaganda da lojinha do MST? Benedita da Silva. Claro. Ela faz a propaganda da lojinha do MST. Tá? Se a produção achar o vídeo da propaganda, a gente usou no Pingos no mês passado. Você está fazendo propaganda. Eu vou fazer, por exemplo, eu quero lançar camisetas Marcola Forever, por exemplo. Não, mas peraí, não, aí também... Aí eu vou fazer a propaganda. Você não pode fazer propaganda de coisa ilícita. O MST, vamos lá, é um movimento social... Que comete crimes. Tem liderança, você não pode... Agora, se tem situações... Agora, justamente por não ter CNPJ, que você não pode pegar como... Flor de Lis, agora, se tem casos isolados, essas pessoas têm que responder por isso. A Flor de Lis também era uma pastora que comete crimes. Mas são casos isolados, entre aspas, que se colocam como representantes do MST. Isso não isenta você mas vocês têm que cometer crimes. Vocês têm que decidir. Ou tem CNPJ e o movimento responde por si, ou não tem CNPJ e o indivíduo que comete crime... O indivíduo que comete crime responde. O Stedley, por exemplo, está aí incitando. Então ele também responde. Agora, o movimento é um movimento... Mas essa é a moda nova do direito. É ir atrás de quem financia. Ir atrás de quem se omite, né? Quem não fala nada, quem incentiva mesmo que tacitamente. Foi a moda aberta em Brasília em janeiro, meu querido. Eu só estou querendo aplicar precedentes. Agora, Pavinato, a frente parlamentar do agro, lá na Câmara, eles agora querem colocar... Aliás, vocês viram que começou a novela nova da Vênus Platinada? Que o vilão é um cara do agro, é o Tony Ramos que faz, e o casal é conservador, mas eles fazem dança do machixe, swing e tudo. Meu Deus. Vocês esculhambaram com a família. Muitos conservadores que eu conheço, inclusive. Mas começou a... Mas eles são todos. Casal Glória Pires e Tony Ramos. Daniel, posso só fazer um comentário em relação ao que ele falou? O que distingue a sociedade e faz com que ela possa existir não é o fato das pessoas terem os seus desejos, seus caminhos pessoais. Eles terem capacidade de separar o espaço público não, mas ter coerência no discurso. Exatamente. Calma aí. É ter capacidade de separar o espaço público do privado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto... mas isso era um pontinho isso só. É uma interpretação coitada, tua. Você está fazendo manrupting. Eu preciso encerrar isso porque ele me chamou de hipócrita. Não chamei de hipócrita. Falei que a sua colocação de falar que os conservadores têm que separar o que fazem... Primeiro você me interrompeu sem deixar o teu concluir. Agora eu tô aprendendo com você isso. Tela dividida. Eu tô aprendendo isso com você, desculpa. Achei que até eu tô aprendendo isso com você, desculpa. Esse programa sempre surpreende. Primeiro você me interrompeu sem deixar o concluir. Estou aprendendo com você, desculpa. Então aprenda muito bem aprendido, mas então, tudo bem. Eu terminar de falar. Tudo bem, mas não seja hipócrita. Continuando. Agora me chamou de hipócrita. Não, falei, não seja. Agora me chamou de hipócrita. Continuando. Como é que faz? Continuando o argumento. Continuando o argumento. Tô mais tranquilo. Primeira coisa, separar o espaço público do privado. No espaço privado, você tem que respeitar a privacidade do cara e desejar que ele seja coerente com o seu discurso. Porque é dali que você pode ter conclusões de que lideranças vão surgir.
e indivíduos que têm coerência da palavra com o que fazem. Mas o primeiro ponto é você separar o espaço público do privado. Muito bem, muito obrigado. Eu fiquei com medo. Agora eu vou te dizer uma coisa. Não faça mais isso, porque não cai bem. Aí eu vim pro lado de cá. Agora, Rodolfo, você é um cara muito íntegro. Não faça mais isso, que não cai bem pra você. Você tá acusando as pessoas sem entender aquilo que o senhor tá entendendo. Ele falou do conservador, aí falou da esculhambação dos casais. E se tem gente de direita que no mínimo é conservador, não tá assistindo a Platinada, vendo essa esculhambação com a família brasileira. Não tem que separar. Foi isso que você quis dizer, muitos conservadores. Não foi isso, mas foi isso que eu entendi. Deixa a Dani, nós interrompemos a resposta da Dani, por favor. Depois dessa é difícil, né? Mas vamos lá, só para dar mais um dado aqui para quem está assistindo o programa. A Frente Parlamentar da Agropecuária, eles colocaram o seguinte, né? Que eles vão defender um projeto de lei para que o governo, né, venha a restituir perdas, né, daqueles que tiveram as suas propriedades invadidas. Portanto, os deputados, né, agora eles estão com essa perspectiva, né, de defender economicamente para que aqueles que tiveram as suas terras invadidas tenham ali um ressarcimento, né, ou seja, que o Estado pague uma multa para esses proprietários. Então, para além disso, eu acredito que os deputados eles também devem defender que o governo ele atue de forma efetiva para que essas invasões, elas não ocorram, porque efetivamente são crimes. E agora, anunciando do jeito que estão anunciando, eu configuraria sim como atos de terrorismo.